Seja bem-vindo ao Glórias Eternas, a nova série aqui dos Contos da Bola, onde vamos reviver com alma e emoção as maiores conquistas que o futebol já nos deu. Futebol às vezes é arte, às vezes é instinto, mas em 2012 o Corinthians jogava como se fosse um jogo de xadrez, e no tabuleiro sul-americano Tite era o mestre. A semifinal chegou, e com ela o adversário mais temido, o time da ousadia, o time do talento puro, o time de Neymar. Era o Santos de Muricy Ramalho, de Ganso, Arouca, Elano, o atual campeão da América. Mas para cada rei, há um escudeiro que o desafia. Naquele confronto, o Corinthians não foi apenas adversário, foi muralha, foi espelho, foi veneno. Na Vila, o peixe veio com tudo, mas o Corinthians veio com Cássio. Cássio, paredão que ninguém previa. Cássio que voou com uma sombra nos chutes de Neymar. Cássio que começou a se tornar santo antes mesmo de chegar à final. E lá na frente, o improvável. Danilo, o maestro silencioso, girou como quem gira o tempo e serviu Emerson Sheik, que finalizou e fez um golaço. 1-0 na casa do inimigo. A América parou e olhou. Tem algo especial nesse time. Mas Tite não sorriu. Ele sabia, o checkmate ainda não havia sido dado. No Pacaembu, o Santos tentou, veio com garra, pressionou, ameaçou, fez seu gol com Neymar, mas o Corinthians empatou com Danilo, sempre ele. E depois, fez o que sabia fazer de melhor. Fechou-se como um cofre. Jogou como um time que não negocia com o acaso. Jogou como um exército que já podia ver a glória ao fundo do campo. Não era sorte, era sistema, era suor, era cada peça no seu lugar exato, cada jogador entendendo que o jogo não se constrói com fama, mas com disciplina, união e alma. E assim o Corinthians chegou à final, invicto, imponente e pronto. Porque no tabuleiro da América o povo tinha um rei e o seu nome era Corinthians. Após esse jogo épico contra o Santos, faltava apenas um desafio para o Corinthians. Finalmente, Corinthians chegava a uma final de Libertadores. A glória estava muito próxima do Corinthians. Eles estavam bem próximos de ter a glória eterna. E a grande noite chegou. O mundo parou, as ruas silenciaram, os olhos estavam vidrados em uma única coisa, um sonho. Não era apenas futebol, era a alma de um povo, era o fim de um calvário, era o nascimento de uma lenda. E quando Emerson Sheik correu e finalizou, ali naquele instante, o tempo congelou. Essa é a história da noite em que o povo gritou o que parecia impossível. O Corinthians é campeão da Libertadores. A grande final da Copa Libertadores de 2012 já era histórica, antes mesmo da bola rolar. Corinthians e Boca Juniors, dois gigantes em lados opostos do continente. Um com história repleta de glórias internacionais, outro com sede de vencer um torneio que, por décadas, parecia amaldiçoado. A primeira partida seria na Argentina, e o palco, claro, era o mais intimidador possível. Lá a Bombonera, um caldeirão onde lendas nasciam, e outros tantos caíam diante da pressão. E o Corinthians, mesmo invicto até ali, era visto com desconfiança fora do Brasil. Era como se o peso da tradição sul-americana não reconhecesse. Mas o time de Tite havia mostrado algo diferente. Na semifinal, enfrentou o Santos de Neymar. Nas quartas, despachou o Vasco. Na fase de grupos, superou altitude, pressão e desconfiança. Agora só faltava o Boca. E a Bombonera tremeu. O Boca abriu o placar, a torcida explodiu. Parecia o roteiro óbvio, o time da casa vencendo, colocando pressão para o jogo da volta. Mas aquele Corinthians era teimoso, raçudo, frio, e ali na mística de Buenos Aires, o time respondeu à altura. Romarinho, minutos após entrar, ele recebeu, dominou com a frieza de um veterano e tocou por cima do goleiro do Boca. Silêncio. Só se ouvia a voz afiel que viajava com o time. Era um aviso. O mundo está prestes a mudar. Quem não lembra da narração épica de Kleber Machado? Olha o Romarinho! Finalmente, dia 4 de julho de 2012, amanheceu diferente. Em São Paulo, o sol parecia brilhar mais forte, mas a cidade estava ansiosa. Os rostos eram tensos. As camisas pretas e brancas tomavam as ruas, os carros, os bares, os ônibus. Era a final. Era no Pacaembu. O estágio da alma corintiana. Era contra o Boca. Era o momento de espantar todos os fantasmas. Desde 1976, a Libertadores era uma ferida aberta. Cada eliminação, cada queda, cada humilhação internacional alimentava uma narrativa. O Corinthians não nasceu para isso. Mas ali, sob o comando de Tite, com um time operário, disciplinado, unido, tudo estava prestes a mudar. O estádio estava abarrotado, não cabia mais ninguém. Nas arquibancadas não havia luxo, nem selfie, nem influencer. Era o povo, a quebrada, a senhora que rezava há décadas, o pai que levava o filho pequeno para viver o que ele nunca viveu. Era a massa que gritava, vai Corinthians! Dentro do campo, a escalação era a mesma que vinha encantando não pelo brilho individual, mas pelo conjunto. Cássio,
Alessandro, Chicão, Castan, Fábio Santos, Ralf e Paulinho, Danilo, Alex, Jorge Henrique e Sheik. Era o time da disciplina, o time da garra, o time da alma. Do outro lado, o Boca ainda com Riquelme, seu maestro eterno. Era a camisa pesada, era a tradição. Era o orgulho de uma nação azul e amarela, mas a noite era do preto e branco. O jogo começa tenso, nervoso, estudo, trava, puxão, marcação. O Boca tenta se impor, mas o Corinthians é firme. Era impossível passar pela defesa do Corinthians. Ralf, um cão de guarda. Paulinho, um motor. Danilo, o mestre. E no ataque, um jogador que já havia sido herói improvável em outros clubes, mas que ali, naquela noite, se tornaria eterno. Emerson Sheik. O primeiro tempo termina 0-0, a tensão é insuportável, mas o segundo tempo reserva a explosão. Minuto 9 do segundo tempo, bola parada. Danilo dá um toque de calcanhar genial. Emerson aparece livre, chuta de primeira, gol. Gol do Corinthians. O Pacaembu explode. O Brasil explode. O mundo explode. Não era apenas um gol, era o rompimento da maldição, o fim da dúvida, o início da consagração. Emerson corre como se quisesse sair do corpo. Vai pra torcida, grita, se ajoelha, o povo chora. Aos 27 minutos, o golpe final. Erro da zaga argentina, Emerson recupera, avança sozinho, frio, calculista. Ele entra na área e toca. Simples, rasteira no canto. Gol. É dele de novo, Emerson Sheik, o imortal. Ali o estádio se rende, o mundo se rende, até o Boca se rende. Riquelme ainda em campo já sabia, não havia como parar aquele destino. O juiz levou apito à Boca. 3 toques. Fim de jogo, Corinthians 2, Boca Juniors 0. Fim do tabu, fim da espera e fim do sofrimento. Era só o começo da eternidade. A cidade enlouquece, o país enlouquece. Em cada esquina, alguém grita, chora, ri. Em cada bar, alguém se abraça com um desconhecido. Nos bairros, nos prédios, os gritos ecoavam. Em cada quebrada, em cada viela, em cada coração sofrido, o mesmo grito entalado finalmente se solta. É campeão. Aquele time entrou para a história, não apenas pelo título, mas pela forma invicto, impecável, inesquecível. Com heróis improváveis como Sheik, Danilo, Cássio, com um técnico cerebral e humano como Tite, com uma torcida que nunca desistiu e nunca vai desistir. A Libertadores de 2012 não foi só um título, foi redenção, foi justiça, foi amor, foi fé. Naquela noite o mundo parou, mas só por um instante, porque logo em seguida o tempo voltou a correr, mas agora com o Corinthians carregando uma estrela a mais. Uma estrela que custou sangue, suor, lágrimas e uma vida inteira de espera. Essa é a história de uma conquista de um povo, de um grito. Essa é a história do Corinthians campeão da América. Essa é uma glória eterna. Se você gostou dessa série Glórias Eternas e tem alguma sugestão ou pedido para fazer de algum título que ficou na eternidade, de um título improvável ou de um título que foi épico, comenta aqui embaixo que eu vou fazer o vídeo. Se você sentiu arrepios, se lembrou onde estava naquela noite, ou se conheceu agora essa história lendária, já sabe o que fazer. Curta o vídeo, compartilha com outro corintiano, ou até com um rival. Se inscreva no canal, Os Contos da Bola, porque aqui a história é contada com alma. E já clica no próximo vídeo da Glórias Eternas, porque a jogada de gigantes não termina aqui. Agradeço e até o próximo. Valeu!